Alô, segunda-feira, aquele abraço, bom dia para você, abençoada semana, cheia de boas energias, porque a gente vai falar do jogo de ontem, né? Repar, debaixo de chuva, campo pesado, mas ninguém reclamou do gramado, hein? Mas o Paysandu mandou no jogo, o Remo teve muita dificuldade, o Remo diferente de novo, nova escalação, falta ambição. Ontem o Paysandu mereceu vencer, mas o empate acabou sendo até um prêmio para o Leão, que não desistiu também do jogo no segundo tempo. Vamos falar do jogo, ouvir os técnicos, que é o mais importante, e importante também que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixa o like aí, aquela força importante para a gente poder divulgar cada vez mais o nosso conteúdo, o YouTube, divulgar o nosso canal, porque a gente está crescendo, passamos dos 42 mil, vamos chegar aos 50 mil, cinquentão, e aí a gente vai fazer aquele super sorteio, são 4 smartphones, uma camisa oficial do Remo, uma camisa oficial do Paysandu, Globo Esporte Magazine, Laboratório Amaral Costa, para você inscrito aqui no canal. Tamo juntos? Então vamos lá. Vou começar falando pelo lado do Remo. Remo, uma nova escalação, uma aposta numa mescla de um time que jogou na quarta contra o Mirassol, com uma parte do time que jogou contra o Águia, mas não deu certo. Um 4-3-3 muito confuso. Mais uma vez o Pikachu jogando fora da sua posição. Eduardo Melo perdido, a bola não chegava. O Diego Hernandes foi o que mais tentou jogar e até melhorou no segundo tempo. Nico realmente sumido no jogo. Zé Wellison também, sozinho, único volante. A composição de meia do Paysandu acabou realmente confundindo muito bem a estratégia do Paysandu, muito bem armada pelo Júnior Rocha. E o Remo, além de todas essas dificuldades, uma falta de ambição de querer vencer, uma manemolência no jogo, com torcida lotando a arquibancada. O estádio ontem tinha mais de 42 mil espectadores. Pô, meu irmão, tem que ter sangue, vontade, e o Remo não teve isso, não. O primeiro tempo do Remo foi ridículo. O Paysandu mandou no jogo, fez 1-0 e poderia ter feito mais. E se não é a expulsão do Brian, não sei se o Remo conseguiria empatar no segundo tempo. Mas o Osório tenta se explicar. Batata assando. Osório, acha o jogo do Remo ou escala o time correto para que o torcedor ganhe a sua confiança. Não há uma unanimidade dentro do Remo, então a situação começa a complicar. Tá assando? Eu acho que já assou. Tem o Galo na quarta-feira, mas ele dá a opinião dele, do jogo que ele viu diante do Paysandu ontem no Mangueirão. Creo que controlamos el juego todo el tiempo, lo dominamos a partir de la salida de uno de ellos. Hay una relación directa entre entradas en los últimos 30 metros, en el tercio ofensivo nuestro, y cómo termina la jugada. Y ahí es la calidad técnica de los jugadores, capricha, y tratamos de todas maneras y no pudimos. Y en la jugada que ellos nos podían hacer daño, era en una transición porque teníamos nuestra defensa en todo el centro del campo y por eso decidimos poner a los dos más rápidos, a Kaique y a Marlon, para poner por dentro como volantes a Leo y a Joao, y creo que cumplimos. Ellos no tuvieron ninguna acción peligrosa de gol. Quedé muy satisfecho, muy tranquilo con la entrega del equipo. Competimos sin batear, sin pelear. Competimos lealmente, contribuimos a un muy buen juego de fútbol. Manejamos los cartones amarelos, casi terminamos sin, desafortunadamente, la salida de Diego. Ahora lo que tenemos que mejorar es esas finalizaciones, pero creo que a través de todos los juegos que hemos competido, hemos sido
en 45, 60 minutos superiores al rival. Cada um com a sua opinião, eu tenho a minha, o Osório tem a dele, todo mundo tem uma visão diferente. O Remo não jogou nada e o empate acabou sendo um prêmio. Treinando agora de manhã, vai treinar amanhã de manhã para a viagem da tarde de terça-feira para o jogo da quarta contra o Galo, lá na Arena MRV, pela Série A do Campeonato Brasileiro, voltando aqueles considerados titulares, menos o Patrick, que sentiu o adutor da coxa, grau 2, fazendo tratamento, vai ficar aí uns 10 dias para tentar se recuperar, para voltar ao time do Remo. E que na quinta-feira já tem o Castanhal, lá em Castanhal, com outro time que será montado. E aí eu acho que é o Flávio Garcia que deve ser o comandante do time lá em Castanhal, já que não dá tempo de voltar de Belo Horizonte e o Osório comandar o time em Castanhal. Então é uma semana difícil, dura e complicada, de bastidores e de dentro de campo. Ontem o Jorge se despediu, lateral que jogou no Flamengo, foi trazido pelo Brás, rescindiu seu contrato amigavelmente e vai seguir a sua carreira em outro clube. Já o Paysandu, que entrou depois da derrota contra a Tuna, muito bem dito pelo técnico Júnior Rocha, que a atuação não foi ruim. Perdeu porque o futebol tem 3 resultados. Fala de estratégia, estreou muito bem o Facundo Bonifazzi, lateral esquerdo. A mudança que ele fez no ataque, tirando o Peu e colocando o Hinkel, deu muito certo. Ele manteve o meio-campo com o Henrico, que estava sendo inclusive criticado por alguns e que não estava rendendo, e ontem fez um partidaço. O Brian fala muito bem no jogo e acabou sendo expulso, e aí foi o ponto diferencial do Paysandu do primeiro tempo para o restante do jogo a partir da expulsão. O Remo teve o domínio do jogo, mas não foi predominante, não foi incisivo, não foi aplicado naquele terço final para tentar conseguir o gol de empate, mas o Paysandu soube se defender muito bem. Aliás, o Júnior Rocha, ele explica muito bem e dá ao torcedor o crédito da importância da torcida bicolor para essa reconstrução, para esse momento do Remo, do Paysandu, no início desse trabalho, e de um empate que dá ao Paysandu muito mais gás. O Paysandu saiu muito maior do que entrou no clássico contra o Remo desse domingo. E o Júnior Rocha, rapidinho, um trecho da entrevista que dá mais ou menos o tom do que foi o Paysandu no jogo contra o Remo. Júnior Rocha. E a questão da estratégia, cara, o que eu tenho como parâmetro, assim, a nossa torcida, né? Ela é, além de ser o bem maior do clube, ela é o exemplo para nós de dedicação, de comprometimento, de entrega, de alma, de raça. E eu fico pensando, juntamente com toda a comissão técnica, inclusive atletas, diretoria, staff, nós não podemos ter uma equipe que não represente o nosso torcedor, porque sem o torcedor o clube nem iria desistir mais, né? Então eu acho que a identificação nossa com o torcedor tem que partir do campo mesmo. A gente ficar só no diálogo, não, porque nós vamos dar vida, nós vamos dar tudo que tem para dar, nós vamos se entregar e chegar no campo ali a gente não transmitir isso. Obviamente o futebol tem 3 resultados, vitória, empate e derrota. Por exemplo, nós perdemos o penúltimo jogo, né? Não esse agora. Nós perdemos para Tonaluso, mesmo que seja interferência de árbitro ou não, mas a gente também fez um jogo equilibrado, um jogo com muita dedicação, e acaba o resultado às vezes não vindo. E hoje a gente vem executando exatamente o que a gente trabalha, né? Eu tiro essa responsabilidade dos atletas, ou carga dos atletas, falando exatamente isso. Nós temos que se apresentar perante o que a gente ensaia, né? Não adianta nada nós vir aqui e nós não termos ensaiado bem durante a semana e querer que a gente se apresente bem, né? Então, é muita dedicação mesmo lá, é muita cobrança para a gente cumprir as nossas funções, tanto na fase defensiva quanto na ofensiva, para a gente conseguir equilibrar as forças, né? A gente sabe, nós estamos reconstruindo ali a questão de modelo de jogo, questão de estratégias.
É um grupo novo, é um elenco novo. Hoje nós estamos com 3 remanescentes ali, que é o Edilson, o Quintana e o Gabriel. O restante são todos atletas diferentes, que não estão acostumados com a cultura aqui, não estão acostumados com o clima. Então nós estamos numa reconstrução assim, como outros clubes, né? Se a gente tivesse ficado com uma base toda, eu acho que a gente estaria numa evolução maior, num estágio melhor. Beleza, técnico que consegue dar ao Paysandu um esquema de jogo, um padrão e uma cara que ele pretende dar, principalmente com jogadores que estão entrando e estão correspondendo. Quanto ao Miqueias, o volante, pode estar chegando a qualquer momento, jogador que está sendo contratado junto ao Bahia. Próxima missão do Paysandu, quarta-feira, contra o Cametá, lá em Cametá. Jogo difícil, no mesmo horário do jogo com o Remo e o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. O Cametá, que hoje é o co-líder, junto com o Remo, com 8 pontos. O Paysandu está com 7, né? Não, com 5, né? Melhor, com 6. Então, é a briga ali direta pela classificação. E é um jogo dificílimo, um Cametá, inclusive, que tem um artilheiro da competição, que é o Sampaio. E o Remo na quinta contra o Castanhal. O Paysandu depois vai a Ipixuna pegar o Santa Rosa e o Remo recebe o Amazônia para fechar essa fase classificatória. Digo e repito, vai ser uma semana pilhada, quente, bastidores e campo. Vamos aguardar. Que tudo der certo, né? É o que a gente torce, o melhor para o futebol do Pará. Tem muita coisa para rolar durante a semana e a gente vai estar aqui para contar para você no Tomazão TV. Uma ótima semana.